Bom dia a todos. O nosso Grand Round de hoje gerou uma série de perguntas nos corredores do hospital. O que são transtornos invasivos? O que é o PROTID? Quem são os profissionais que estão trabalhando nessa área? E vários residentes das áreas clínicas e doutorandos ficaram em dúvida. E a resposta foi: venham ao Grand Round e vocês vão saber do que se trata. Bom, aqui no Hospital de Clínicas, então, nós temos um programa, que é um programa multidisciplinar para transtornos invasivos. O professor Rudimar Riesgo é coordenador desta área, e é uma área que envolve, então, professores e profissionais da pediatria, da psiquiatria da infância e da adolescência e da neuropediatria. Para explicar, então, para os nossos professores, residentes e alunos da faculdade o que significa o PROTID e como se lida com autismo e outras doenças similares ou associadas, o professor Rudimar, então, vai nos dar essa palestra. Por gentileza, tem como diminuir a luz aqui da frente? Bom, em primeiro lugar, bom dia. E eu queria dividir com vocês uma preocupação que eu tinha. Eu estava preocupado que não houvesse quórum. E agora eu fiquei preocupado porque veio bastante gente, então a minha responsabilidade aumentou. Nós somos um grupo oriundo de várias áreas da própria universidade. E o fato do PROTID funcionar dentro do Hospital de Clínicas é por uma questão logística, para que a gente possa ter o apoio do grupo de pesquisa e pós-graduação que tenha nos apoiado de uma forma muito, muito intensa. Eu vou transcorrer sobre os transtornos invasivos do desenvolvimento e dar um vistaço, dar uma panorâmica sobre essa situação. Então a ideia seria autismo e outros transtornos invasivos do desenvolvimento, né, desde da neurobiologia até o manejo. Eu me sinto bem à vontade. No último congresso de cérebro, emoções e comportamento, me propuseram que eu falasse autismo e epilepsia, da neurobiologia ao manejo, isso em 10 minutos. Bom, hoje eu tenho um pouco mais de tempo e o tema é um pouco menos extenso, então eu fico bem mais à vontade. A minha unidade é a Faculdade de Medicina, o meu departamento é de Pediatria e de Puericultura, da Universidade e aqui do Hospital de Clínicas. Eu vou trazer para vocês algumas informações que eu obtive durante esse ano e os créditos que vão aparecer embaixo dos slides. Alguns têm a ver com publicações e outros têm a ver com eventos em que eu participei, ou como palestrante ou como assistente. Então tem algumas comunicações pessoais, mas todos esses eventos são agora de 2007 e eles são relevantes para quem trabalha com comportamento. Essa informação é do Dr. Carlos Gadia, sobre prevalência dos transtornos neurológicos, de uma forma geral. Vocês observem que a epilepsia é um dos mais prevalentes, e assim vai indo sucessivamente. E aqui está o autismo. Então a gente vê que o autismo puro, ele não é tão assim prevalente. Mas se nós pegarmos todos os transtornos invasivos do desenvolvimento, observem esse número aqui, ele passa lá para cima. O que eu estou tentando dizer é que existe muita criança com autismo ou com transtorno invasivo do desenvolvimento subdiagnosticado. Essa informação foi trazida pelo Dr. Carlos Gadia, num congresso em que nós compartilhamos lá no Panamá, que é o 15º Congresso da Academia Ibero-Americana de Neuropediatria. Nesse evento eu tive a oportunidade de apresentar o PROTID e houve bastante interesse por pesquisadores da Espanha, dos Estados Unidos e aqui da América do Sul sobre esse mesmo tema, e nós estamos começando a fazer alguma pesquisa de interface. Vocês devem ter lido, isso daqui saiu em torno de abril, né, da revista Época, descrevendo um caso de um menino com autismo, e é uma situação que está cada vez sendo mais comentada. Nos últimos 5 anos, aumentou em 650% a quantidade de publicações sobre esse assunto. Então, daqui a alguns anos as pessoas vão dizer: poxa, mas como tem autismo? O que está acontecendo? Uma epidemia de autismo? Assim como foi com o TDAH. O que ocorre é que os diagnósticos estão se tornando cada vez mais frequentes.
Esse menino é um paciente do Dr. Carlos Gadia, ele vem ao Brasil atendê-lo e ele me descreveu vários detalhes em relação ao caso desse menino. Então, o autismo vem da etimologia autos, ele mesmo sem o social. Infância, eu gosto muito de falar porque, imagina o trocadilho sem fala, né? As crianças, elas não falam, elas têm os seus porta-vozes. E uma criança com autismo tem muita dificuldade na linguagem. Quem primeiro descreveu foi Bleuler, mas depois Léo Kanner, em 43, fez a descrição assim, clássica, de 11 crianças com distúrbios do contato. Essas 11 crianças, ele dizia que tinham um distúrbio autístico do contato. Essa imagem eu acho muito interessante, como que as crianças têm dificuldade de se fixar nas brincadeiras e como que elas demoram a prestar atenção. Existe uma dificuldade muito grande de traduzir Pervasive Development Disorders, porque a palavra pervasive, pervasivo, é difícil de traduzir. Então, a gente usa transtornos dentro do espectro do autismo, ou transtornos globais do desenvolvimento, ou transtornos invasivos do desenvolvimento. Eu vou super simplificar, desculpem, eu vou simplificar porque nós temos alunos aqui, eu sei que tem pessoas que têm bastante vivência nessa área, mas são 3 as principais manifestações. Essa imagem é uma criança, eu digitei no Google autismo e veio essa maleta, né? E essa criança segurando a maleta, e observem que ela é literalmente tutorada pela sua mãe. 3 áreas: problemas na interação social e na comunicação, comportamentos repetitivos e estereotipados, e um repertório restrito de interesses. Na prática é assim, pessoal. Essas crianças vão à consulta porque têm muitas vezes dificuldade na linguagem. Muitas vezes essas crianças são encaminhadas pelo fonoaudiólogo. Chama a atenção que, além da dificuldade da linguagem, ocorre algo que é mais invasivo, que é mais penetrante, que é mais pervasive, porque elas, além de ter dificuldade na comunicação, elas têm uma dificuldade muito grande na interação social. Quando a gente faz a anamnese dessas famílias, a gente pergunta para os pais assim: quando a sua criança tinha 3 anos e vocês iam numa festa onde tinha várias crianças, ela tinha interesse de buscar as outras crianças? Não, ela em geral ficava sozinha. Quando ela tinha 3 anos, ela não gostava de ser tocada ou de ser examinada pelo pediatra? Ela não gostava do toque, entrava em pânico. Por outro lado, essas crianças parecem não sentir dor. Elas caem, se batem e não sentem dor. E tem uma série de sintomas que são paradoxais. Juntando tudo isso, o que ocorre é que elas têm uma desregulagem dos sensores. Elas têm uma hiperacusia, ou uma hipersensibilidade auditiva. Parece que o músculo tensor do tímpano não consegue se contrair quando tem sons altos. Eles sofrem com sons. Ao mesmo tempo, eles parecem que não sentem dor. Ao mesmo tempo, eles não toleram o toque. Então, são crianças que têm um comportamento peculiar. Elas têm, não necessariamente todas, mas tem movimentos que se repetem, são estereotipados, e aqui a gente pode pensar assim: quais serão as estruturas cerebrais responsáveis pela repetição dos movimentos? Para o neuropediatra, são os núcleos da base e o cerebelo. É onde tem uma circuitaria que reverbera e que faz com que os movimentos sejam sempre repetitivos. E o repertório de interesses dessas crianças é muito restrito. São crianças que têm certos rituais e algumas acabam desenvolvendo um quadro de toque, ou toque-like. Né? Muita ansiedade quando se muda a rotina, muita ansiedade quando se muda a ordem dos brinquedos, passam meses comendo só miojo, depois querem comer primeiro o feijão, depois o arroz. Tem uma série de rituais que, quando a gente modifica, eles não toleram. Então é basicamente isso. Eu não vou mostrar imagens do DSM, porque é muito difícil da gente guardar, e eu estava tentando, a minha ideia é alcançar um público o maior possível. Não é uma doença única, é um grupo bem heterogêneo, né? É um grupo assim que, por enquanto, tem 5 entidades nosológicas bem definidas, mas é um grupo extremamente heterogêneo. Quando a gente fala em neurologia do comportamento, ou quando a gente fala de doenças mentais, a gente sabe que é um contínuo. E a análise desses pacientes e até a classificação desses pacientes, ela não é tipo sim, não.
tem hepatite, não tem, é HIV positivo ou não é, ela é dentro de uma dimensão, é num contínuo de normalidade. Então, todos nós temos algum traço de algum transtorno, e se ele não nos causa prejuízo, nós nos formamos, nós constituímos famílias, nós trabalhamos, etc. Mas essas crianças têm esses sintomas de uma forma que lhes causa prejuízo. É um distúrbio bem complexo e é um distúrbio típico do desenvolvimento. Então, os pediatras são a população que a gente quer atingir. A nossa sociedade de pediatria é uma das maiores do planeta e a gente tem interesse de que o pediatra possa nos ajudar no diagnóstico precoce. Essa mesma apresentação eu fiz na semana passada, ela está à disposição na internet, não exatamente essa, mas parecida com essa, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, naquele programa de educação médica continuada. Então, os pediatras que têm acesso ao site, têm senha, pode entrar lá e fazer uma rechecagem. Os critérios do DSM-4 são sensíveis e específicos, e essa minha fala aqui já está ficando defasada. Ontem eu recebi um e-mail muito carinhoso do professor Luiz Rode, dizendo que ele não poderia vir hoje porque ele está em Washington e está vendo o DSM-5, então muito provavelmente o DSM-4 já vai ser obra do passado. Esse trabalho foi publicado pelo Carlos Gadia, pelo Roberto Tuchman, que é lá do Miami Children's, e pela professora Niura, no Jornal de Pediatria, quando saiu um suplemento específico sobre esses transtornos. Então, lá vai a nossa bifurcação, né? Segundo o DSM-4, por enquanto, são 5 os grupos dos transtornos invasivos do desenvolvimento. Então, o pessoal que estava perguntando, mas o que é isso, transtorno invasivo? É um grupo de doenças que inclui autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado, síndrome de Rett, nós conhecemos muito em neuropediatria, o pessoal da genética também, e o transtorno desintegrativo da infância. Mais uma vez, na prática, o mais comum é o transtorno invasivo não especificado, que seria o Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified. Quer dizer, a gente não sabe se eles são autistas ou se eles são Aspergers. O autismo é o segundo mais frequente, foi descrito por Leo Kanner, a gente chama de autismo de Kanner. E o Asperger, alguns confundem com aqueles autistas de alto funcionamento. Foi descrito por um alemão chamado Hans Asperger no ano seguinte. Na prática seria assim, autista é aquela criança que vive no seu próprio mundo. E Asperger é aquela criança que vive no nosso mundo a seu próprio modo. Eles têm um jeito peculiar. Os Aspergers têm, por exemplo, uma linguagem que é diferente. São crianças com QI normal ou muitas vezes superdotados, que têm uma linguagem diferente, idiosincrásica, pode ser até às vezes pedante, pode ser empolada. Eles se comunicam como adultos em miniatura. O autista, por definição, o autista puro tem retardo mental. O problema é como medir o QI de crianças que não falam ou de crianças que falam com muitas dificuldades. Né? A gente vê com frequência ecolalia, né? Repete o que a gente fala. Como eles não têm muitos recursos para criar novidades, eles não sustentam o diálogo, muitos deles repetem trechos de comerciais, músicas, às vezes falam coisas que não têm nexo. Isso é super comum da gente ver nas crianças com esse transtorno. Síndrome de Rett, muito provavelmente no DSM-5 vai cair fora desse grupo. Já tem um marcador, é o GENMEC-P2, e são meninas, né, que têm um transtorno dentro do espectro do autismo, tem o costume de esfregar as mãos, a estereotipia mais comum, e tem um quadro de deterioração progressiva, e é um quadro que se divide em 5 etapas. Saiu em abril desse ano um trabalho muito interessante, onde pegaram camundongos e nocautearam o GENMEC-P2, e fizeram camundongos com síndrome de Rett. E os pesquisadores conseguiram reverter esse quadro com tamoxifeno. Então, existem portas dentro da pesquisa experimental que abrem possibilidades enormes para nós. Está aí a professora Carmen, que é da bioquímica, que está montando já um modelo de experimental, possivelmente com ácido valproico, nas ratas gestantes. E, bom, nós temos uma interface boa entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica, e a gente tem muita vontade de produzir nessa área também. O autismo pode se manifestar com diferentes graus de severidade.
o principal fator que tem a ver com o prognóstico é a cognição, pessoal. É uma equação bem complexa, como todas as situações clínicas, depende do casal, depende da experiência do profissional, da precocidade do diagnóstico, mas a cognição é muito importante. Eu vou passar rápido para a gente ter um tempinho para conversar no final. Essa é uma pergunta que não quer calar. Quantas publicações têm saído? Nos últimos 10 anos, 5.086 sobre autismo. É bastante coisa. Isso, publicações indexadas no Medline, não são artigos com opiniões pessoais ou em periódicos que não têm um corpo editorial. Neurobiologia. Sob teoria da mente, eu encontrei 145 referências na revisão mais recente, mas é uma situação que já está ficando démodé, mas se fala bastante, né? A capacidade da criança inferir e pressupor o que se passa na cabeça dos outros. Aqui vai uma informação neuropediátrica. Ela começa a ocorrer a partir de 1 ano e meio e ela se consolida entre 1 ano e meio e 2 anos, que por coincidência é a época em que a criança consolida a linguagem. Isso aqui foi a formatura dos residentes da psiquiatria infantil. Eu tive a honra de ser convidado para participar da cerimônia e dividir a mesa com o professor Francisco Assunção Júnior, que é uma autoridade que tem muito mais experiência do que eu nessa área, e nós falamos sobre esse assunto naquela época. Teoria da mente é o seguinte, pessoal, é a criança fazer coisas levando em conta o que os pais pensam sobre isso. Então, por exemplo, se eu fizer tal coisa, o pai vai ficar bravo, então eu não vou fazer. Se eu deixar de fazer tal coisa, a mãe vai ficar feliz, então eu vou deixar de fazer. É gerenciar o seu próprio comportamento baseado no que os outros estão pensando. No Fantástico saiu bebês de 12 meses, 10 meses fazendo arte, né? Fingindo que estavam chorando, fazendo uma série de situações que têm primórdios, né, da teoria da mente. Então ela não ocorre, ou ocorre de uma forma muito incompleta, e explica, por exemplo, os sintomas nos pacientes com Asperger. Eu costumo contar o que eu vi numa banca de doutorado lá na Faculdade de Educação. A pessoa descreveu um estudo qualitativo, 6 casos de Asperger. E tinha um desses Asperger, que era um adolescente universitário, que ele levava tudo ao pé da letra. Se a mãe dele dissesse assim, minha vida está por um fio, ele ia procurar o fio, porque eles não entendem piadas, não entendem trocadilhos, xistes, né? Não adianta chorar o leite derramado. Fica procurando para ver onde é que está o leite derramado. Agora eu vou ficar. Meu senhor, vou ficar com a sua filha, porque todos ficam. Não há malícia. Ok? É uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Tem uma série de inferências. Aqui eu só queria passar aquela história do professor Roberto Lente, que é aquele livro dele, 100 bilhões de neurônios. Isso aqui é mais para os estudantes, para a gente dar uma repassada assim nos 7 passos. Eu gosto muito porque é um número cabalístico, né? Então, o neurônio primeiro se identifica como neurônio, depois ele prolifera, depois ele migra no sentido radial, né? Tem uma primeira leva ali pela 7ª, 8ª semana, tem uma segunda leva que ultrapassa a primeira. Cada neurônio tem o seu endereço certinho, ele não se perde. Ele usa guias, que são as células gliais, que servem como corrimãos para os neurônios migrarem. Se diferenciam, começa a circuitaria, a sinaptogênese, começa a morte neuronal programada, que é importante. Existem timers que fazem com que alguns neurônios morram, e depois ocorre a mielinização. Então, principalmente nesses últimos passos, que são os passos mais próximos do parto, e alguns até são pós-parto, é que pode haver algum insulto no sistema nervoso e causar, como sintoma, um transtorno invasivo do desenvolvimento. Kemper e Bauman, por exemplo, eles fizeram estudos com necrópsia e viram que em algumas crianças com autismo ficou uma circuitaria que era útil à vida fetal, mas que não era útil à vida pós-natal. E nessa circuitaria ficou o cerebelo. E daí a gente entende movimentos que se repetem nessas crianças. Vamos dar um passeio pelas neurociências bem rapidinho para ver o que cada área traz assim de informação. Isso aqui é daquele artigo do Carlos Gadia e colaboradores. Concordância entre gêmeos é bem grande. Não existe um gene do autismo. Depois a professora Lavínia pode nos ajudar da parte genética, porque eu não sou um geneticista. Alguns cromossomas candidatos. Então a genética, ela realmente está envolvida, né,
em alguns casos de doenças mentais. Claro que é uma interação entre o holding genético e o ambiente em que a criança está sendo criada. Do ponto de vista da neuropatologia, são mais citadas alterações no sistema límbico e no cerebelo, e esses autores, mais uma vez, são bem clássicos, Bauman e Camper, falam de insultos ocorridos em torno da 30ª semana da gestação. E alterações na densidade, vamos dizer assim, densidade demográfica, né, dos neurônios, principalmente das células de Purkinje. Só uma passagem para os alunos: o sistema límbico, ele fica na face mesial do hemisfério, esse hemisfério cerebral direito, tem algumas conexões pré-frontais, acompanha o corpo caloso e acaba aqui na amígdala, inclusive no hipocampo, na parte mesial do lobo temporal. Então vocês veem que a amígdala e o hipocampo está envolvido na epileptogênese, está envolvido na memória de fixação, está envolvido no reconhecimento de faces, está envolvido no comportamento social. Ou seja, o lobo temporal ele é um lobo, vamos dizer assim, coringa. A face mesial dele é mais antiga, do ponto de vista filogenético e ontogenético, e a parte externa é mais moderna, se a gente pode falar dessa forma. Por que o cerebelo? Porque ele fica mais tempo em exposição durante o desenvolvimento neuropsicomotor, tanto pré quanto pós-natal. Então, esta janela de maturação é também uma janela de fragilidade. Não é à toa que os tumores infratentoriais são muito mais comuns do que os supratentoriais nas crianças. É uma importante relé intermediária de toda a atividade motora. O cerebelo não é um órgão só motor. Na época da minha graduação a gente guardava, né, que o cerebelo era equilíbrio, tônus e coordenação motora. O cerebelo é um cérebrozinho. Ele gerencia o foco da atenção e faz parte da maioria dos circuitos cerebrais. Saiu um trabalho na revista Brain, no ano 2000, mostrando pacientes no pós-operatório de tumores cerebelares. E se o tumor era no verme cerebelar, eles faziam um mutismo seletivo que durava 2, 3, 4 semanas. E se a cirurgia foi nos hemisférios cerebelares, eles faziam um quadro de autismo. A professora Nilda estava dando uma palestra sobre esse assunto e o professor Nelson Ferreira levantou e comentou, dentro da experiência dele, que ele tinha essa vivência de que alguns pacientes rígidos no pré-operatório ficavam, entre aspas, autistas no pós-operatório de tumor cerebelar. Ainda dentro da fisiopatologia, perdão, eu passei, você vê que existe disfunção nos lobos frontais e na região mesial dos lobos temporais, problemas nas redes neurais do desenvolvimento social. Esse é um artigo bem recente, tem uma série de outros, mas a gente não tem tempo. Neuroradiologia, cerebelo, porções póstero-inferiores. Do ponto de vista neuroquímico, isso aqui é o mais clássico de todas as informações, né? A serotonina nas plaquetas aumentadas, isso é super clássico, super de domínio público. Bem que eu queria que ele andasse. Estou apertando aqui. Tá, ok, obrigado. Isso aqui é interessante, pessoal, já que se falou de serotonina. Esse volume fui eu que mexi? Eu toquei em algum lugar. Vocês esqueçam isso, hoje eu não tomei minha Ritalina. A síntese é no tálamo, nos gânglios da base, no lobo temporal. E existe uma coisa interessante, que as meninas têm uma síntese de serotonina maior do que os meninos, e existe uma ontogenia para serotoninemia, por exemplo. Então, nas crianças autistas, ela não aumenta, não diminui quando tem que diminuir, e não há diferença entre os sexos. Essa aqui é a molécula da serotonina, professora Carmen? Eu acho que é, né? Eu acho que é essa aqui. Do ponto de vista da neurofisiologia, existem alterações eletrográficas numa quantidade muito grande de pacientes com autismo. E no magnetoencefalograma, que é um exame até mais sensível, é maior essa diferença. Até esses números estão próximos demais, mais do que eu gostaria. Não tenho tempo para falar sobre isso, os neurofisiologistas conhecem, mas é aquela situação em que a pessoa tem tantas descargas no exame de eletroencefalograma que existe um prejuízo cognitivo que é transitório e essa pessoa não convulsionou.
O Roberto Tuchman, por exemplo, que eu convivi um ano com ele lá no Miami Children's, ele fala que essas crianças estão num contínuo de epilepsia, os epileptólogos vão saber do que eu estou falando, em que eles têm uma agnosia auditiva, eles têm tantas descargas que eles fazem um quadro tipo Landau-Kleffner. Síndrome de Landau-Kleffner é síndrome de epilepsia afasia. Do ponto de vista da neuroimagem funcional, existem alterações que são basicamente nas áreas ligadas à fala, né? Com ressonância magnética funcional. Os casos tinham uma ativação maior na área que entende a palavra do que na área que fala, e os controles vice-versa. Resumindo, disfunção nas conexões da linguagem do ponto de vista da neuroimagem funcional. Ou seja, o fascículo arqueado, que é a estrutura que liga essas duas áreas, tem alguma disfunção nesses pacientes. Vou resumir, pessoal. Então, importante que vocês guardem que existem períodos críticos do desenvolvimento, que a linguagem é extremamente importante. Todo o nosso conhecimento é codificado em grafemas ou fonemas ou linguagem corporal. Do ponto de vista da neuroanatomia, as alterações são mais na região frontal, no cerebelo e no sistema límbico. Do ponto de vista da neurofisiologia, mais nas áreas corticais de associação. E a estrutura que mais foi citada nas meta-análises foi o cerebelo. Então, eu tentei montar um tripé, dentro da parte da neuroanatomia e da neurofisiologia. Os neurotransmissores, principalmente a serotonina, né, está envolvida, não é à toa que essas crianças, algumas respondem bem a inibidor seletivo da serotonina. E é um transtorno da maturação, já que nós estamos falando de transtornos invasivos do desenvolvimento. Existe uma série de outras hipóteses que são interessantes. Pessoal, em relação à vacina MMR, tem uma série de referências, mas agora saiu recentemente, e todo mundo já está de domínio, isso aqui não é real. Não existe ligação entre vacinação e autismo. Neurônios em espelho, isso aqui é muito interessante, infelizmente não há tempo, mas é uma teoria bem razoável e que tem uma certa ligação com a teoria da mente. São neurônios que fazem com que a gente imite. Isso começou a ser visto nos primatas, nos macacos e foi passado para os humanos. Tem uma série de referências em relação ao papel das amígdalas, uma teoria amidaliana, né? Não seria a amígdala da garganta, mas sim a amígdala do lobo temporal. Esse aqui é um trabalho do Dr. Mercadante, que é de São Paulo, que é um excelente pesquisador e que domina muito bem esse assunto e, além do mais, é uma excelente pessoa para conviver. Do ponto de vista gastrointestinal, existem algumas referências, é bem interessante. A prevalência de transtornos gastrointestinais nessas crianças é em torno de 80%. É possível que alguns peptídeos que migraram da crista neural e foram para os plexos demais, né, Auerbach, enfim, estejam envolvidas na gênese desses casos. Uma teoria neuroimunológica que é muito interessante, que eu acho que é o assunto que o Aloysio vai trabalhar junto com a professora Carmen, lá na bioquímica, né, que existem assim reações de soro dessas mães. Essas mães têm um soro que reage de uma forma diferente do que o soro de mães de crianças que não têm autismo. E essa aqui eu acho extremamente interessante. Vou resumir para vocês. É a masculinização do cérebro que ocorre durante a gestação. A influência da dihidrotestosterona faz com que a gente tenha uma vida hormonal tônica e não cíclica, né? A tendência natural, ou a tendência da natureza, é pela ciclicidade. Nós temos 7 oportunidades para sermos homens. Sexo cromossômico, sexo cromatínico, sexo dos gonadutos e assim sucessivamente. Então, tem alguns autores que mostram que, na realidade, o cérebro masculino ele é meio autista. Ok? Então, nós homens somos um pouco autistas no sentido que nós temos um foco de atenção muito restrito, nós não conseguimos ver as coisas de uma forma global. Eu sempre preciso me valer da ajuda de uma colega para poder ver as situações de uma forma melhor, porque nós não usamos o hemisfério cerebral direito da forma como seria adequado. Só para lembrar que o hemisfério cerebral direito amadurece antes que o esquerdo. E que as meninas amadurecem antes do que os meninos. Isso daí vocês já sabem. Me foi proposto, no congresso da BNEP, essas 3 perguntas, no 19º congresso que houve aqui em Porto Alegre. Por que usar medicação, quando usar medicação e como usar medicação? Vou falar rapidamente porque o tratamento medicamentoso é só uma parte do tratamento.
O tratamento não medicamentoso, a professora Cleonice Bosa tem bastante vivência, tem bastante experiência sobre isso, é mais importante do que o medicamentoso, porque a medicação tem uma meia-vida curta, e o que se consegue com o tratamento não medicamentoso fica para sempre. Por que usar medicação? Ora, porque 35% das crianças têm epilepsia, 25% têm outras comorbidades, em geral são de 2 a 5 comorbidades, e porque facilita o atendimento não medicamentoso. Essa informação eu consegui com o professor Christopher Gilbert, no primeiro Congresso Internacional lá em São Paulo, e essa segunda é uma conclusão que eu mesmo cheguei na minha vivência, porque afinal de contas eu já vi umas quantas crianças com autismo. Quando usar a medicação? Né? O que seria cedo, o que é tarde? Haveria algum timing? Existe sim, existem janelas de maturação, a gente sabe que elas se abrem e se fecham em épocas pré-determinadas, o neuropediatra conhece bem essas janelas. E a gente tem que procurar trabalhar. Aqui a importância do terapeuta de linguagem, ele tem que trabalhar justamente para que a criança se apodere da linguagem para usar ela como aprendizado. Então, às vezes, é necessário usar a medicação para que a criança possa prestar atenção e para que ela possa falar. Quando houver epilepsia ou uma atividade irritativa muito intensa no eletroencefalograma, quando o sintoma-alvo for muito intenso ou prejudicial, e principalmente a gente usa na prática por casos de agitação psicomotora. Como usar? Não existe uma medicação específica, a gente tem que selecionar aquele sintoma que nós queremos mudar, tentar sempre que possível monoterapia e usar a menor dose possível. Isso aí é o ideal. Na prática a gente sabe que não é, né? Eu digo para os nossos residentes no ambulatório ali de autismo que ali a gente treina psicofarmacoterapia com bastante intensidade, porque são pacientes que têm vários sintomas-alvo. Considerar o custo-benefício para a criança e para a família, se possível, tratamento de curta duração, tentar identificar subgrupos específicos, isso aqui, o pessoal da genética tem muito interesse, nós também, mas nós precisamos saber quais são os subgrupos e quais são, aí, para buscar genes específicos, né, para os subfenótipos, os endofenótipos. Propiciar janela de oportunidade para os terapeutas, isso foi o que o Dr. Gadia falou lá no Panamá. Aqui são vários transtornos, né, em que essas crianças podem ter. O Dr. Gilbert fala de 2 a 4, 2 a 5, então algumas crianças deprimem, principalmente os Asperger, porque são inteligentes e acabam se dando conta das suas limitações. Mas essas crianças vêm com uma quantidade muito grande de comorbidades e que fazem com que a gente tenha que trabalhar. Agora há pouco nós tivemos aqui no Clínicas uma criança que veio do interior, que tinha uma série de sintomas e que o que estava por trás de tudo era o transtorno invasivo do desenvolvimento. Ela tinha transtorno afetivo bipolar, tinha outras coisas. Essas crianças têm também, pessoal, epilepsia, que é uma situação bem comum. Aqui vou passar rapidamente, isso aqui é uma revisão que o Dr. Gadia fez. A quantidade de estudos duplo cego é muito pequena, pessoal. Então, muito pouco se fez em termos de estudos. Então, vocês veem por aí uma área que nós podemos trabalhar bastante, nós temos muito que aprender. Estudos duplo cego, muitíssimo poucos. Nós usamos o eletroencefalograma antes da medicação como rotina, porque nós temos a experiência que algumas crianças melhoram em monoterapia com drogas antiepiléticas, principalmente o divalproato. Nos casos leves, a nossa experiência é de não medicar, estou falando só do tratamento medicamentoso. Naqueles casos moderados, que seriam aqueles com CARs entre 25 e 35, vamos dizer, que não estão ciclando, a gente tenta a fluoxetina, que funciona muito bem nos rituais, na inflexibilidade do comportamento. E naqueles casos mais graves, nós temos usado a risperidona, é a nossa vivência. Muito antes do FDA liberar para crianças. Dicas. Essas dicas são boas porque a gente vai pegando por aí, né? Pessoal, observar os familiares. Se para o psiquiatra da infância e da adolescência e para o neurologista infantil é difícil fazer diagnóstico de transtorno mental de uma criança não autista, imaginem de uma criança que tem por base um autismo. Então, observe os familiares, que as comorbidades estão ali. Procurar cotejar sintoma-alvo com qualidade de vida. Procurar usar apenas
evitar de usar apenas medicação. Então, são dicas que foram sendo colhidas nesses últimos eventos. Vamos bater o martelo, já vamos encerrando. O tratamento medicamentoso é artesanal, ele não funciona sozinho, ele ainda é baseado em sintoma-alvo e falta uma droga para o funcionamento social. Isso foi agora do Congresso Brasileiro da Sociedade de Neurologia Infantil. O PROTID é uma criança que está crescendo, né? É uma equipe interdisciplinar, oriunda de várias áreas da psicologia, que trabalha há muitos anos com esse assunto. A professora Cleonice tem treinamento na Inglaterra, ela formou várias pessoas, e é a coordenadora da pós-graduação. Tem pessoas oriundas da genética, da psiquiatria da infância, da bioquímica. A professora Carmen tem bastante experiência com neurociências. A pesquisa clínica é feita aqui, no Hospital de Clínicas. A pesquisa experimental é feita lá na bioquímica da URGS. E eu gostaria de apresentar para vocês a nossa equipe, está em ordem alfabética, né? Nós somos já 28 pessoas. As que estão com asterisco não são do PROTID, são o que eu chamo de consultores ad hoc, o Dr. Carlos Gadia, que é do Miami Children's, a professora Niura, o Roberto Tuchman, que é do Miami Children's, o professor Luiz Rude, que me ajudou bastante. E eu gostaria de agradecer o apoio que eu tenho recebido do grupo de pesquisa e pós-graduação, na pessoa da professora Nadine, que não hesitou em abrir o grupo de pesquisa em neuropediatria e que tem nos apoiado em todas as nossas demandas. E nós estamos aí começando e tentando provocar aqueles que estão interessados a fazer parte do grupo. Essa imagem eu acho que é bonita. Obrigado.